A gente vai ter aí o pesquisador Domingos Sávio Campos Paciulo, vai falar sobre manejo de pastagem para intensificação da produção de leite. Ele é agrônomo, doutor em zootecnia, pesquisador em pastagem, forragicultura, com foco em avaliação de pastagens tropicais, manejo de plantas forrageiras, produção animal a pasto, estabelecimento e avaliação de sistemas silvopastoris. Domingos, agora é com você. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Bom dia a todos, né, que estão aí dedicando essa manhã, né, a escutar tanta informação interessante, né? Eu tive vendo aqui a do Gustavo Salvati, agora eu acabei saindo da Embrapa e vim para casa, achei que o sinal lá não estava bom e cheguei aqui agora, então pedi um pouquinho do Alessandro, mas eu vou compartilhar aqui para a gente começar, certo? Ver se está tudo certinho aí. Já está aparecendo aqui, Domingos. Só colocar em modo apresentação para a gente ver. Aí, ó. Certo? Certo. Tá Certinho. Bom, então nós vamos agora sair um pouco do compost, né? E entrar um pouquinho no pasto. Eu acho que são sistemas que têm algumas diferenças, certamente tem, né? Mas que ambos têm condição de dar ao produtor possibilidade de ter lucro, né? E de tocar o negócio dele com satisfação. Vamos falar um pouco do manejo de pastagens para intensificação da produção de leite, né? Primeiro, eu vou colocar esse primeiro slide aqui para nós nos situarmos um pouco, né, daquilo que tem acontecido lá no campo, né, principalmente em fazendas de pecuária leiteira, mas não só, né, a agricultura como geral, né, os desafios, as transformações que têm acontecido aí nos últimos tempos, né. Primeiro, a redução de mão de obra é uma reclamação, uma constatação clássica praticamente de todos os produtores rurais, e na pecuária que tem uma demanda grande de mão de obra, pecuária leiteira, né, historicamente, uma demanda bastante grande, ela tem causado bastante impacto aí nas fazendas, né. Uma segunda questão, a redução do número de produtores, que vem acontecendo já há uns 30 anos, pelo menos, aí, né, e é um processo que provavelmente não vai se alterar, o que pode mudar é a taxa de produtores de leite que saem da atividade, né. A gente teve uma época de mudança muito drástica, que muitos produtores saíram da atividade, e o fato é que há uma diminuição no número de produtores, ao mesmo tempo que há uma profissionalização desses produtores pela adoção de tecnologias. Isso é uma notícia muito boa, né? A gente já tem há algum tempo aqueles produtores que permanecem, para permanecer e permanecer tendo lucro, eles têm que se profissionalizar e têm que adotar as muitas tecnologias disponíveis aí para os diferentes sistemas de produção. Uma consequência disso também é o aumento de produtividade, né? A gente vê claramente um movimento para a intensificação da produção, né? Seja na produção a pasto, que os produtores têm cada vez produzido um pouco mais, ou seja, pela migração de alguns produtores para sistemas confinados, na maior parte das vezes para o sistema de compost, né? Então, há um aumento de produtividade muito clara em função da profissionalização e adoção de tecnologias. E um quinto tema aí que eu acho que é importante também, que hoje em dia a gente fala e se preocupa muito mais com questões ambientais, coisa que há 40 anos, 30, 40 anos atrás, não estava na pauta do produtor rural, né, nem do produtor de leite. Então, hoje em dia, o produtor tem que se preocupar com isso, ele tem uma série de regras, uma série de leis que precisam ser seguidas. Então, isso também hoje faz parte da rotina do produtor. Só para a gente ter uma ideia aqui da tendência clara da intensificação da pecuária leiteira, são só dois gráficos que eu vou colocar, esse aqui é o primeiro. A gente vê aqui as cooperativas, eu vou colocar aqui o apontador, tamanho médio do produtor em litros por dia entre 2013 e 2023, aqueles produtores que entregavam leite para a cooperativa tinham um tamanho médio, produziam em média 224 litros, 10 anos depois
essa produção passou para 505, um aumento de mais de 100%. Os não cooperados, que entregavam leite para laticínios de 267, pulam para quase 400, um aumento de 50%. E, em média, o que nós temos é uma passagem aqui de 246 para 437, um aumento de 77%, dados aqui do Milk Point. Então, mostra claramente que os produtores que estão permanecendo na atividade, eles estão produzindo cada vez mais, né? E esse gráfico é um gráfico interessante também, porque ele mostra a estratificação do número de produtores e o volume de leite produzido por esses produtores. A gente também, isso aqui é um dado também da Milk Point, então a gente tem produtores aqui até 200 litros de leite, são 60%, de 201 a 1.000 litros, aqui a faixa rosa, são praticamente 30%, acima de 2.000 até 5.000, 5%, e acima de, 3%, e acima de 5.000 litros, 1,7%. O que é interessante é que se a gente for estratificar isso aqui para produtores até 1.000 litros, 1.000 litros de leite, está aqui nesses dois estratos aqui, né? Eles compõem 90% dos produtores, né? Mas eles são responsáveis pela entrega de praticamente 40%, vamos arredondar aí, 40% do leite, enquanto praticamente 10% dos produtores, são os grandes produtores, são responsáveis por 60% da produção de leite nesses estratos que foram pesquisados. Mostra claramente que tem havido aqui um movimento de intensificação, são produtores que produzem cada vez mais, né? Em função de diversos fatores, é lógico que todo mundo precisa ter lucro para se manter um negócio, e o pagamento por volume, por exemplo, é uma coisa que vai levar cada vez mais produtores a tentarem, né, a buscarem uma maior produção na fazenda. A pergunta que fica, então, já que tem um movimento para intensificação e muitos produtores indo para aumentando produção e passando para confinamentos, né? Por que produzir leite a pasto? A gente tem, historicamente, no país, aí, nos últimos mais de 100 anos, uma vocação natural para usar o pasto para produção animal, né? Para pecuária como um todo. É lógico que isso tem muita relação com a área territorial disponível que nós temos. Em qualquer região, nós temos muita área disponível para produção animal, e as condições climáticas relativamente favoráveis. É lógico que tem regiões que são menos propícias, que têm um pouco mais de dificuldades, mas quando a gente compara com países, por exemplo, de clima temperado, que tem às vezes 3, 4, 5, 6 meses, que fica debaixo de neve, que é praticamente impossível, né, colocar os animais no pasto, a gente tem condições que são relativamente favoráveis, né? A gente tem uma diversidade de forrageiras adaptadas, né, principalmente nas últimas 2 décadas, com o lançamento de muitos materiais novos, e forrageiras de alta produtividade. A gente pode sair aqui das braquiárias, a gente tem várias, nós temos hoje muitas cultivares de braquiária brisanta, principalmente, disponíveis no mercado, passando aqui por cultivares de Sinodon, Peniceto purpureum, que é o capim-elefante, o pânico máximo, a gente tem hoje Tanzânia, tem Mombasa, tem Zuri, tem Maasai, Tamani. Então, o número de cultivares que a gente tem disponível é bastante elevado, fora as cultivares de clima mais temperado, né, que o pessoal do sul tem aí, a Zevém, tem cultivares de aveia, tem ainda as leguminosas, né, forrageiras, que também são usadas. Então, há uma diversidade muito grande, com nível de produtividade, né, geneticamente melhorados esses materiais, tem um nível de produtividade bem interessante. Um outro fator que a gente tem que considerar é a versatilidade do sistema, que seria, então, a possibilidade de se adaptar em momentos de crise. Hoje, por exemplo, nós estamos passando, eu tirei 2 reportagens só aqui, a gente tem dezenas de reportagens aí na internet e na televisão também, falando sobre o problema do preço do leite, que tem caído aí nos últimos meses, né? Esses são dados de novembro, todas as 2 de novembro, mostrando aí a crise que tem se instalado na pecuária leiteira em função do baixo preço. Aí tem uma condicionante importante, que é o aumento das importações, além do aumento da produção, né? Talvez nós estejamos passando aí para 36 bilhões de litros no ano, então, assim, a gente tem um aumento de produção, e atrelado a uma queda no consumo, né? Então, a demanda diminui, aumenta a oferta,
o movimento natural do mercado é cair preço. E isso é péssimo para o produtor, que tem um custo de produção que não vai cair, na maioria das vezes, mas o sistema a pasto, ele permite o produtor mexer um pouco mais, principalmente nos custos, né? À medida que ele pode diminuir, por exemplo, concentrado, a gente não está falando de vacas de 40 quilos de leite, em média, a pasto, a gente está falando de vacas de 12, 15, 17, pode chegar até 20, 22, mas são animais que permitem mexer um pouco mais na dieta, por exemplo, se concentrado está caro, pode diminuir um pouco, a própria adubação do pasto, a gente tem como mexer, então são sistemas que têm uma versatilidade maior, que dá ao produtor essa possibilidade de continuar produzindo e evitando prejuízos, né? E, finalmente, é a forma mais natural de produção. Eu acho que nós exploramos muito pouco essa característica, né? Isso deveria ser mais vendido ao mercado, né? Ao público em geral, essa forma mais natural de o animal estar no seu ambiente, ele mesmo procurando o próprio alimento e tudo mais. Então, é uma característica que eu acho que deveria ser mais bem explorada para vender melhor a pecuária leiteira aí. Bom, então, feita essa pequena introdução, nós vamos falar mais especificamente do que o nosso tema está prevendo aqui, né? Nós temos aqui uma vaca e que a gente sabe que o produto primário, quando a gente fala de produção de leite a pasto, é o próprio pasto, né? E o produto secundário é o leite, ou seja, 99% das vezes o produtor não vende, ou ele não ganha dinheiro vendendo pasto, ele ganha dinheiro vendendo leite. Nesse sentido, a primeira missão do produtor de leite, então, seria produzir forragem em quantidade e de boa qualidade. Então, a primeira missão do produtor de leite é ser um bom produtor de pasto. Ele tem que ser um bom agricultor, considerando que o pasto é uma cultura, assim como outra qualquer, né? E que deve ser cultivada da melhor forma possível. E aí, sim, a segunda missão do produtor seria, então, proporcionar condições para que esse animal possa transformar eficientemente essa forragem, esse pasto, em leite. Então, a gente tem aqui, nessas duas missões aqui, né, do produtor, uma série enorme de condicionantes, de características e de dificuldades e de tecnologias que estão envolvidas, que precisam estar o mais próximo possível de domínio do produtor para que ele possa conseguir cumprir corretamente essas duas missões e poder realmente ter lucro com a produção de leite. E, é claro, o manejo, ou seja, aquelas práticas que podem ser aplicadas pelo produtor dentro do sistema, é que vão condicionar o sucesso disso aqui. Eu trouxe aqui quatro questões para a gente conversar, que são importantes na produção de leite a pasto, que está dentro dessas características do manejo do sistema. A primeira delas é que se deve garantir alta produtividade de forragem e persistência. Não adianta um pasto produzindo 1 ou 2 anos bem e, a partir do terceiro ou quarto, entrar em declínio e, para no quinto ou sexto, estar precisando de reforma, porque reformar pasto é uma coisa cara, todo mundo sabe que é caro. É mais barato manter do que ter que reformar em pouco tempo. Então, a importância disso aqui é muito grande. O primeiro aspecto que nós vamos conversar é sobre a adequação da forrageira ao sistema de produção, é um ponto importante. Segundo, sobre a manutenção da fertilidade do solo. E terceiro, sobre a capacidade de suporte. Esse é um ponto também de suma importância. Nós temos aí, ao longo das décadas, se a gente pegar aí os últimos 60 anos aí no país, né, a gente teve um avanço muito grande em função principalmente da introdução de novos materiais e principalmente do desenvolvimento de programas de melhoramento genético, né, liderados, na maior parte, pela Embrapa. A gente teve um lançamento de muitos materiais. A gente tem décadas de 60 e 70 com algumas gramíneas, né, aqui, ó, que foram introduzidas lá há mais de 100 anos atrás, se adaptaram muito bem às nossas condições. A gente tem, nos anos de 1970, um marco que foi a chegada da Braquiária decumbens, a expansão da Braquiária decumbens a cultivar basilisque, porque a IPEAN já tinha sido introduzida, a cultivar IPEAN foi introduzida na década de 50, mas em 60 para 70 chega a basilisque, e a gente sabe toda a revolução que a basilisque teve, principalmente em condições de cerrado, pela sua adaptação e tudo mais. Nos anos 80,
A gente tem trabalho de melhoramento já no estado de São Paulo, a Embrapa começa seus programas de melhoramento no ano de 83, principalmente braquiária e pânico, e já em 84 sai a principal cultivar que a gente tem no Brasil como um todo, que é a braquiária Marandu. Esse é o marco da década de 1980. Em 1980, os primeiros lançamentos do pânico máximo. O marco seria, então, o lançamento de Mombasa, das cultivares Mombasa e Tanzânia, que permitiram que o pânico se tornasse uma espécie bastante importante em alguns sistemas de produção, né? E a partir de 2000, dos anos 2000, a gente tem uma enxurrada de lançamentos, né, feitos aqui, braquiária brisanta, mais importante, Charaese e Piatã, a Paiaguás de 2014, a Ipiporã não foi muito bem, Pânico Máximo, Massá em 2001, Zuri em 14, Tamane, Kenya em 17, Tamane também em 17, o curumi, né, o cultivar curumi de elefante, de capim-elefante anão. Então, a gente tem uma série de lançamentos a partir de 2000, associadas aí às cultivares lançadas por outras empresas. A gente tem 10 materiais aqui, tanto de pânico quanto de braquiária. Megatissus é o novo gênero do pânico, foi reclassificado, assim como Urocroa de braquiária. Eu ainda vou falar pânico e braquiária, que eu tenho mais facilidade por enquanto, tá? Então, a gente vê um mundo de gramíneas lançadas nas últimas décadas aí, que fazem com que seja muito importante o produtor, então, adequar esses novos materiais às condições do sistema de produção. Então, a gente tem hoje lançamentos que são específicos em termos de tolerância à seca, de tolerância a encharcamento, de capacidade de produção, valor nutritivo, a coisa está ficando mais específica. Então, é importantíssimo ter em mente que cada material desse tem condições mais específicas também de manejo. Se nós pudermos aqui classificar em 3 níveis de manejo, de intensificação tecnológica dos sistemas para adequação desses materiais, a gente parte do nível mais básico, seria o manejo mais extensivo, né? Com baixo uso de insumos, muitas vezes com nenhum uso de insumos. Você fala, mas ainda existe produtor que tem braquiária decumbis, ou midícula, ou capim andropólogo, mais no centro-oeste, ou com baixo nível tecnológico? Existe, é lógico que existe. A gente tem propriedades ainda de pequenos produtores que usam pouca tecnologia em termos de intensificação, né? E para esse nível tecnológico, a gente tem gramíneas ou materiais forrageiros que se adaptam bem, né? A esperança ou a expectativa é que nesse nível de produção a taxa de lotação seja baixa, a produção por área seja pequena, né? Então, mas tem produtores que estão nesse nível tecnológico. A gente teria um segundo nível tecnológico, que a gente chama de médio, que já há o uso de adubação, né? A expectativa já de taxas de lotação intermediárias, são áreas um pouco mais bem manejadas, o produtor já faz divisão de piquetes, e a gente tem gramíneas aqui que se adaptam nesse nível médio, algumas cultivares de pânico máximo, de braquiária brisanta. A braquiária decumbis pode ser promovida, vamos dizer assim, a esse patamar médio, ela responde a um nível médio de intensificação. Capim estrela, por exemplo, também pode ser usado nesse nível, e a gente teria o nível mais alto, ou mais intensivo, que aí a gente já está falando de mais altas doses de adubação para manutenção de fertilidade do solo e potencialização da produção dessas gramíneas, alguns utilizando ainda a irrigação para potencializar ainda mais a produtividade, aumentar a produtividade, aumento da taxa de lotação. Aqui se espera níveis de taxa de lotação maiores, né? Então, aqui há uma intensificação clara. Aqui algumas gramíneas do nível médio podem ser promovidas a esse nível intenso, desde que a gente atenda às condições delas, né? E a gente tem capim-elefante, tem o curumi, tem algumas cultivares que já foram utilizadas mais no passado, Tifton 85 no sínodo, capim-estrela, Coast Cross, algumas cultivares de pânico máximo, a gente tem hoje o Zuri, o próprio Mombasa, que ainda é muito utilizado, né? O brisanta, a gente pode colocar a própria Marandu, intensificar Marandu e tudo mais, a própria Paiaguás, Piatã. Então, é possível, a gente tem gramíneas para que a gente possa encaixar em qualquer desses níveis de produção. Só como exemplo, eu trouxe
duas fotos aqui de dois pedaços de sistema, vamos dizer assim, que aqui era para recria de novilhas leiteiras, são sistemas que foram experimentos nossos aqui na Embrapa, né? O primeiro em Coronel Pacheco, o segundo foi no campo experimental que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. No caso do primeiro, é um sistema clássico extensivo, com braquiária decumbens, uma topografia declivosa, isso aqui era uma topografia de 30% de declividade, em média. Aqui era, no caso, uma pastagem sombreada, com árvores, pastagens de sistema silvopastoril, e um solo de baixa fertilidade. Essa era a condição reinante, em que a braquiária decumbens foi muito bem por 20 anos, né? Continua até hoje lá, né? Mas nós fizemos experimentos por 20 anos nessa área. O que a gente conseguia manter lá em 9 anos de experimentação com animais que a gente fez, era em torno de 1 UA e meia por hectare, com 2 novilhas, 2,4 novilhas por hectare, novilhas que entravam com 180 quilos de peso corporal, saía com 300 a 330, meio quilo por animal ao dia é o que a gente conseguia na época chuvosa, e 216 quilos por hectare. Isso tudo na época chuvosa do ano, porque a gente tem uma época seca bastante proeminente aqui, entre abril e outubro, mais ou menos, né? Em contraste, a gente tem um sistema embaixo, que é um sistema classificado como intensivo, que era o capim-elefante, o cultivar curumi, né? Também para recria, topografia já era plana e o solo de média a alta fertilidade. Nesse caso aqui, a gente fazia adubação frequente, né? Assim que os animais saíam dos piquetes, esse solo recebia lá uma dose em torno de 40 quilos de N e de potássio por hectare. E nesse caso, os números modificaram, é lógico, a gente teve, né, ao longo do tempo, uma média de 4,3 UA por hectare, estava quase 7 novilhas por hectare, esses animais ganhavam em torno de 710 gramas, ou 0,7 quilos por dia, né, o valor nutritivo nesse capim é melhor do que da braquiária, e ainda o ganho por hectare, que também é praticamente 3 vezes maior do que o ganho lá no sistema de braquiária. Então, percebam que ambos os sistemas estavam adequados às suas condições. As gramíneas eram adequadas ao sistema que estava proposto, e aquilo que era capaz o potencial de cada uma dessas duas áreas era atingido com o que estava proposto. Então, vejam que não é só com intensificação que é possível a gente adequar ou ter uma área, um sistema que seja sustentável, né? A gente pode também ter áreas na propriedade que vão ter um manejo um pouco mais extensivo, desde que a gente adeque àquelas condições. O segundo aspecto aqui, que eu vejo que é extremamente importante, é a manutenção da fertilidade do pasto, para que a gente possa manter também a produtividade, né? A gente sabe que o solo não é fonte inesgotável de nutriente, na maior parte das vezes os nossos solos são pobres, muitos solos já foram trabalhados, né, com agricultura, e a gente recupera a fertilidade desse solo. Agora, manter a fertilidade é de suma importância, não adianta a gente gastar 3, 4, 5 mil reais por hectare para recuperar uma pastagem que está degradada, ou renovar uma pastagem que está degradada, dependendo do nível de intervenção que é necessário nessa área, né? E esquecer que nos próximos anos é preciso manter os nutrientes do solo para que a planta forrageira que vai crescer naquela área se mantenha bem nutrida. Uma planta forrageira mal nutrida, ela vai entrar em processo de declínio, né, de produtividade. Assim como a gente tem que preocupar com a formulação com a nutrição dos nossos animais, a gente tem que se preocupar com a nutrição das nossas plantas forrageiras que estão lá no campo, né? É muito comum o produtor delegar áreas piores, de pior fertilidade para as pastagens, né? Achando que aquilo vai fazer milagre. E o que acontece é que a gente chega nas condições que a gente tem hoje aí, de uma grande parte de pastagens degradadas no país, né? Porque é solo pobre e manejo inadequado. Então, isso não pode acontecer dentro da propriedade, porque com certeza é prejuízo para o produtor. Eu só trouxe esse gráfico, essa tabela aqui, para mostrar como que a retirada de nutrientes em pastagem de gramíneas, né, que é a remoção anual de nutrientes, ela é elevada, independente da espécie, né, no nível de intensificação maior, que é a produção anual de matéria seca, a gente percebe que nitrogênio, há uma extração aqui na casa de 300 a 380 quilos por hectare ano, e potássio ainda maior, aqui na casa de 400 até 500 quilos
de potássio removidos, né, por hectare ano. Então, isso aqui, se não for reposto de alguma maneira, é claro que o pasto vai entrar em declínio. Então, a manutenção da fertilidade do solo é de suma importância, principalmente considerando essas gramíneas melhoradas, né? A gente melhora a gramínea para produzir mais, para ter um valor nutritivo maior, mas elas são mais exigentes. O fato é que elas são mais exigentes, principalmente em fertilidade do solo. E o que é importante é que todos os nutrientes estejam em quantidades adequadas no solo. A gente fala de nitrogênio e de potássio, mas o fósforo é importante, os macronutrientes secundários, enxofre, cálcio, magnésio, também são importantes. A parte de correção de solo, né, de pH e tudo mais, eliminação de alumínio, isso tudo é de suma importância. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso poderia ser uma palestra inteira, mas o que deve estar na mente de técnicos e produtores é que nós temos os manuais de recomendação de correção e adubação de solo hoje já no Brasil, para condições diferentes. Esse aqui, por exemplo, é o de Minas Gerais, esse é o de Cerrado, esse é o de São Paulo, esse aqui, se eu não me engano, é do Sul, o sul do país também tem um. Então, aqui a gente tem as recomendações específicas a partir da interpretação da análise do solo. Então, eu acho que, do ponto de vista técnico, nós temos um amparo que nos dá segurança para que a gente possa manter, né, essas gramíneas produzindo bem em função das adubações, das necessidades desses materiais. O terceiro aspecto, que também é muito importante, é respeito à capacidade de suporte da pastagem. Qual é a definição de capacidade de suporte? É a taxa de lotação na pressão de pastejo ótima para um determinado nível de desempenho animal. Isso é uma definição que tem 65 anos, foi feito lá pelo Motte, né? Mas a gente pode traduzir isso em palavras, em um texto um pouco mais palatável, né, para quem não está acostumado, que seria, então, a capacidade de suporte, a quantidade máxima de animais em unidades animal por hectare que uma área de pastagem pode suportar por determinado período de tempo. Aqui, muito importante, sem que haja degradação do pasto, mantendo um ótimo desempenho animal. Vejam, essa dobradinha aqui que é o principal. O pasto pode suportar uma UA e meia, como a gente viu aquele pasto de braquiária, e ter um ótimo desempenho animal, meio quilo de ganho por animal dia numa pastagem de braquiária decumbens para novilhas mestiças leiteiras, em área de topografia montanhosa, é um ótimo desempenho naquela condição. Ou a gente pode ter um ótimo desempenho que seja de 710 gramas, como foi no curumi, e o importante é que em nenhuma das duas condições haja degradação de pastagem. Teu pasto tem que se manter produtivo por um longo período. Ah, mas o A por hectare é a unidade de taxa de lotação, claro que é. A diferença básica de taxa de lotação para a capacidade de suporte é que a taxa de lotação não leva em conta a quantidade de capim que tem no pasto. Eu posso ter uma área de pastagem com 8 animais por hectare e essa área suportar, de fato, 4 animais. É lógico que eu vou comprometer tanto o desempenho dos animais quanto a persistência do pasto, com a taxa de 8 UA por hectare, 8 animais por hectare. Então, a capacidade de suporte naquela condição seria de 4 vacas ou 4 animais por hectare, e a taxa de lotação seria 8 vacas por hectare. Então, eu não estaria ajustando a taxa de lotação à minha capacidade de suporte. O importante, então, é que se adeque a taxa de lotação à capacidade de suporte. É que a gente trabalhe sempre com números muito parecidos de taxa de lotação e capacidade de suporte. A unidade sempre é a mesma, né? Só um exemplo clássico aqui, para a gente ilustrar o que nós estamos falando. A gente pode ter uma condição de pouca comida, um prato com pouca comida, com muitos animais. Imagina que são 9 vacas para comer esse pratinho com pouco capim, né? É lógico que nós estamos numa condição de super pastejo, se fosse um pasto, né? E aqui numa condição de sub. Vejam que tem muita comida para uma vaca só. A primeira condição, que seria de pouca comida para muita vaca, numa condição real de sistema de produção a pasto, ela leva a essa condição: super pastejo, degradação e desnutrição animal. É uma condição que é muito comum, né, no país, infelizmente ainda é comum. Pouca comida para muito animal vai levar a essas condições aqui. E ao contrário, se a gente tem uma quantidade de comida muito grande, que vai levar um subpastejo, porque a estrutura aqui está muito ruim,
veja que a estrutura desse pasto aqui, nós vamos voltar a essa foto aqui para falar um pouquinho mais desse cenário aqui, né? Então, também, uma condição de subpastejo não é desejável, porque pode comprometer e compromete a estrutura, dependendo da espécie, principalmente, do pasto. Tanto no caso 1 quanto nesse caso aqui, a gente tem uma condição de baixo consumo dos animais. Aqui por falta de comida, aqui por excesso de comida, mas por uma estrutura que não é favorável. Aqui, nesse caso, o animal passa fome diante de um prato cheio de comida. Então, é preciso adequar a condição adequar o número de animais à quantidade de capim que tem naquela área. Bem, então vejam que garantir produtividade e persistência, e dentro desses 3 pilares que nós falamos aqui, é o primeiro ponto de partida, é extremamente importante. A segunda questão seria, então, buscar alto valor nutritivo e potencializar o consumo dos animais a pasto. Esse, geralmente, é um fator limitante para forrageiras tropicais, né? Principalmente pelas condições estruturais e pelo tempo que o animal tem de pastejo, pode ser limitante, né? Nós vamos falar um pouquinho, então, do potencial qualitativo dos pastos tropicais e tentar falar da estrutura em relação ao consumo de matéria seca. Potencial, então, qualitativo seria o primeiro aspecto que a gente vai conversar. Eu coloquei aqui alguns dados experimentais, a gente tem umas centenas de dados na literatura que poderiam ilustrar isso aqui. Proteína bruta, os teores de proteína bruta de gramíneas tropicais têm variado aí de 10 a 15, não significa que a gente não tem valores maiores que 15, a gente tem gramíneas, por exemplo, o capim-curumim, a braquiária rosiziense, isso chega a 16, 17, até 18% de proteína bruta, mas, no geral, uma pastagem bem manejada, bem adubada, com nitrogênio e tudo mais, é normal a gente encontrar valores aí no extrato pastejável em torno de 13 a 15% de proteína bruta. É muito comum a gente encontrar, e é possível encontrar isso aqui. No passado, a gente falava que gramínea tropical, os pastos nós, eles têm lá 7% de proteína, 8%. Ainda existe essa realidade no país, mas a gente tem, não é difícil mudar isso aí e a gente chegar com bom manejo a 14, 15% de proteína bruta. Os teores de FDN ainda são, normalmente, são elevados, né? Quando a gente compara com gramíneas temperadas, são teores de FDN que variam aí de 25% a 70%. O manejo pode favorecer um pouco isso. Dependendo da cultivar, o próprio curumim tem um teor um pouco mais baixo do que isso, mas o teor de FDN ainda é um fator que pode limitar consumo, né? E a digestibilidade vai ficar normalmente aí entre 55% e 60%, 62%, é o que uma gramínea de boa qualidade, aí, gramínea tropical de bom valor nutritivo, vai ter. E isso determina o consumo, o potencial de consumo de vagas leiteiras, que é consumo na época chuvosa. Eu trouxe alguns dados, a gente tem também uma série de dados aí que poderiam ilustrar isso aqui, com diferentes gramíneas, né? O que a gente tem aqui é consumo variando mais ou menos aí em torno de 2 a 2,5% do peso vivo, a maioria dos trabalhos mostram isso, né? E em valores absolutos entre 10 e 12, mais ou menos, quilos de matéria seca por dia, né? Então, veja que se a gente vai para uma gramínea temperada, isso aqui pode chegar a 3% em função das características químicas, isso pode chegar a 15 quilos de matéria seca por hectare dia, mas é a realidade das nossas gramíneas e isso já melhorou demais. Hoje, essas condições nos dão a possibilidade de ter uma boa produção de leite dos animais a pasto. O segundo aspecto que eu acho que é importante, que a gente às vezes negligencia, é como que as características estruturais do pasto podem interferir no consumo, principalmente das espécies tropicais, né? A primeira que eu toquei rapidamente aqui é o valor nutritivo, principalmente teor de fibra em detergente neutro, né? Que seria a parede celular, da parede das células daquele material que o animal ingere, né? Isso está relacionado ao enchimento ruminal. A gente sabe que teores de fibra em detergente neutro acima de 60% a 65%, normalmente vão interferir ou vão limitar o consumo pelo enchimento ruminal. O animal passa muito tempo com aquele material dentro do rumen para ir digerindo, né, degradando aquele material, reduzindo o tamanho das partículas, para aquele material passar para os próximos compartimentos ruminais até chegar ao intestino, e esse tempo, muitas vezes,
é insuficiente para esvaziar o rumen. Então, o animal acaba ficando com o rumen cheio e para de consumir. Então, trabalhar com gramíneas e manejos que possam reduzir o teor de fibra para animais à parte é interessante para potencializar consumo. O segundo aspecto seria justamente as características estruturais do pasto. Eu selecionei aqui a altura, percentagem de folha e densidade volumétrica da forragem. Isso está relacionado principalmente ao comportamento ingestivo, que seria a taxa de bocado, ou seja, o número de bocados que o animal dá por tempo, o tamanho do bocado, ou seja, o quanto que o animal consegue pegar, ou seja, pastejar em cada bocado que ele dá no pasto, e o tempo que ele dedica a essa atividade de pastejo. Seriam as 3 variáveis importantes aqui desse aspecto estrutural. Eu trouxe uma ilustração aqui para a gente tentar entender. Aquela foto volta, né? A foto das vacas desaparecendo aqui num capim-elefante com praticamente 2 metros de altura, mas é o que se tinha no passado, né? Esse pasto é um pasto que está muito alto, é lógico que a altura está acima daquela que é considerada ideal. Ele tem, com certeza, uma baixa relação folha-como, que a gente está vendo aqui é folha, mas com certeza a relação folha-como aqui está abaixo de 1, tem mais caule ou mais como do que folha. Tem uma baixa taxa de consumo pela dificuldade que os animais têm de poder capturar a forragem e trabalhar essa forragem na boca, então vai ter um desperdício muito grande. Assim como nessa segunda situação, que foi inclusive um experimento nosso, que é um pasto braquiária decumbens, que estava sombreado, a gente demorou para retornar com os animais no piquete, o pasto cresceu muito, houve um acamamento dessa situação aqui na braquiária decumbens, uma dificuldade de consumo, a gente percebia que os animais evitavam de consumir nessa área pela dificuldade que a estrutura impunha a atividade de pastejo, e certamente houve um desperdício de forragem muito grande nessa situação, assim como nessa também houve, com certeza absoluta. Então, a altura acima daquela considerada ideal interfere claramente na capacidade de pastejo dos animais. O segundo aspecto seria a densidade volumétrica, que é a quantidade de capim em matéria seca por centímetro por hectare. Se a gente pega um extrato, por exemplo, de 50 centímetros, isso aqui seria o valor de 61,6 quilos de matéria seca por cada centímetro do extrato, do topo até o solo. Então, seriam aqui, por exemplo, na primeira condição, uma pastagem com baixa densidade volumétrica, 61,6. A gente percebe aqui aparecendo o solo, né, aparecendo folhas caídas aqui, com baixa densidade. E no segundo caso aqui, uma densidade muito maior, 115 quilos de matéria seca por centímetro por hectare. A importância disso está justamente na capacidade que o animal tem em cada bocado de pegar uma quantidade de forragem maior. A baixa densidade de forragem compromete principalmente o tamanho do bocado. E, claro, vai ter uma baixa taxa de consumo. Você fala, mas é possível aumentar o tempo de pastejo, que é uma daquelas 3 variáveis do comportamento digestivo. Mas, dependendo da densidade volumétrica, esse tempo pode ser insuficiente. Então, é muito comum a gente ver vaca leiteira não consumindo a quantidade de forragem que deveria consumir para atender os requerimentos nutricionais, em função do tempo que não é suficiente para compensar o tamanho do bocado, que é muito pequeno. Então, vejam que é importante a gente ter uma condição de pasto que tenha uma boa cobertura, que tenha uma boa condição de densidade volumétrica, uma altura que esteja dentro daquelas recomendadas, né, para cada uma das cultivares, e que isso vai proporcionar uma alta proporção de folhas, vai ter uma alta proporção de folhas, o consumo de pasto, então, vai estar próximo do potencial. É isso que o produtor precisa, porque há um investimento financeiro nessa condição de pasto e ele precisa fazer com que o animal colha da melhor forma possível. Assim como um produtor de soja, ou de milho, ou de trigo, ou de qualquer cultura, precisa ser eficiente na colheita da forragem dele, na colheita da cultura dele, né, daquilo que ele está produzindo, quem colhe a forragem no pasto é o animal. A gente tem que, então, trabalhar conforme as condições ideais para que a colheita seja a mais eficiente possível. E ainda um terceiro ponto aqui ligado ao consumo, que é uma parte extremamente importante da vaca leiteira a pasto, que seria
condições de bem-estar, né? E eu não vou me ater isso aqui, porque, além de não ser minha área também, eu sei que tem muita coisa que envolve isso, mas é muito importante o produtor hoje estar ciente que o conforto do animal, o bem-estar do animal, ele interfere claramente, diretamente no consumo desses animais. O animal para de ingerir se estiver em condição de estresse térmico. Temperatura ambiente é muito importante, as condições de sanidade, o controle todo que tem que ter de manejo sanitário. Então, um animal doente vai parar de consumir também. Então, vejo que isso aqui é um campo gigante, né, para se trabalhar, e é importante se pensar nisso aqui como um dos fatores que condicionam também o consumo do animal e produção animal. Juntando essas variáveis todas, a gente pode fazer um exercício, de certa forma, até simplório, mas que ele nos dá uma ideia de qual seria, de fato, o potencial nutritivo de pastos tropicais. Eu considerei que isso aqui é uma hipótese criada, né, de um sistema, vamos dizer assim, em que teria o consumo de matéria seca em torno de 12 quilos por vaca dia. Isso aqui é uma constante que eu coloquei. Um teor de proteína bruta dessa forragem em torno de 14%, uma forragem bem manejada, um pasto bem manejado, que dá condição do animal consumir 12 quilos por dia, 14% de proteína. Se a gente considera a mantença de uma vaca em termos de proteína, isso aqui é com base na proteína. É uma vaca de 480 quilos, 100 gramas por 100 quilos de peso vivo, a exigência para a produção em torno de 85 gramas por cada quilo de leite. A gente juntando essas duas variáveis, umas continhas rápidas de regra de 3, a gente perceberia, então, pelos cálculos aqui, que seria possível uma vaca produzir 14,1 quilos de leite com base na proteína desse capim que está aqui. Fazendo, então, com base no NDT, na energia disponível, né, mesmo consumo de matéria seca, baseada aqui em 12 quilos por vaca dia. Eu coloquei um bom nível, um bom teor de NDT, 64%, nós estamos falando de uma forrageira muito boa. E exigência de manter-se em torno de 800 gramas por cada 100 quilos de peso vivo. Isso é tabela, tanto isso quanto isso, a tabela de exigência. E para a produção também, 320 gramas de NDT por cada quilo de leite. A continha nos leva, então, a 12 quilos de leite por animal dia. Vejam que a mesma forrageira, o que vai, nesse cenário traçado por mim, o que vai limitar é a energia. E o que é o que normalmente acontece, a energia para vacas de um pouco maior, de produção um pouco maior, é o que limita, né? Nesse caso, o importante é trabalhar com suplementação, se são animais com um potencial maior do que esses aqui, né, do que a gente está propondo aqui. Hoje é muito comum animal a pasto com 18, 20 quilos de leite, e a suplementação concentrada ela é quase que obrigatória, né? Nesses sistemas é obrigatória, né? E o importante é o produtor conhecer a composição química do pasto dele para poder adequar o concentrado. Eu lembro num passado distante, em fazendas que a gente frequentava, né, a minha família toda, desde meu avô, mexe com pecuária leiteira, o concentrado era quase que uma condição normal ter 22% de proteína bruta, quando não tinha 24% de proteína bruta. Então, hoje, a gente sabe que muitas vezes, quando a gente tem gramíneas com maior teor de proteína bruta, esse concentrado não precisa chegar nem a 18, às vezes, né, por cento de proteína bruta, e muitas vezes é melhor carregar mais nos nutrientes que vão dar um aumento da condição energética. E isso tudo é uma questão da nutrição que precisa ser adequada, né? Eu só estou querendo reforçar aqui a necessidade do produtor conhecer a composição química, ou pelo menos ter uma ideia boa da composição química desse pasto, para que ele possa adequar o suplemento da melhor forma possível. E dependendo do potencial desses animais, muitas vezes também tem sido muito comum em sistema de produção de leite a pasto, o que o pessoal chama de lanchinho, né? O lanche seria uma suplementação volumosa, normalmente com silagem de milho, muito frequentemente, né, entre as ordenhas, para que os animais de 22, 25, às vezes até 30 quilos de leite, possam, de fato, estar com a sua nutrição adequada. Seria um sistema semi-confinado, alguma coisa desse tipo, que é o que a gente vê que tem avançado muito aí naqueles que têm aumentado, que têm intensificado a produção.
Bem, então agora nós vamos para o terceiro tópico, que também é de extrema importância, que é garantir o uso eficiente da forragem produtiva. Percebam, garantir produtividade e a persistência é de suma importância, valor nutritivo e garantir consumo dos animais, e agora garantir que essa forragem produzida seja, de fato, da melhor forma possível, manejada na propriedade. A gente tem estratégias que podem tornar isso mais eficiente. O método de pastejo seria o primeiro aspecto, a lotação contínua versus a rotativa, que tem por aí afora, que a gente escuta que a gente vê na maior parte do tempo. Depende de nível de intensificação, tipo de forrageira e categoria animal. Eu diria que para intensificar, o sistema rotativo é o mais adequado, ele permite que o produtor ou que o manejador controle o período de crescimento da forrageira, né, abrindo e fechando piquetes, controle melhor a altura, controle aquilo que o animal vai ingerir, é mais fácil de fazer adubação, de fazer o manejo como um todo. Então, a condição ou o sistema de lotação rotativa, sem dúvida, é o mais comum. Duas questões que surgem do pastejo na lotação rotativa é o período de descanso e o período de ocupação. Quer dizer, quando que os animais devem retornar ao piquete? Qual seria o intervalo de pastejo? O que se tem hoje mais comum é o manejo por altura, a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso, e lógico que varia muito com a cultivar. A pesquisa tem trabalhado nas últimas décadas para descobrir, ou para, vamos dizer assim, desvendar qual seria a melhor altura para cada cultivar, para manejo de cada cultivar. E o período de ocupação do piquete, quando os animais devem ser retirados, qual o período que o animal deve ficar no piquete, né? Normalmente, quando aproximadamente 50% da altura inicial, a altura que os animais entraram no piquete, ela já desapareceu. Então, se entraram com 80 centímetros, 40 centímetros como altura de resíduo seria uma altura interessante para tirar esses animais. A altura, então, é um bom indicador, né? O que se tinha no passado, que eu falei, pastos eram manejados muito altos, a gente tinha capim-elefante manejado com 30 dias de descanso, com adubação pesada, né? Lógico que esse capim passava do ponto, tinha alta proporção de colmos, menor valor nutritivo, limitação ao consumo, muitas perdas por tombamento, baixo aproveitamento. O que se busca hoje é um manejo mais racional, em que a altura, então, é o principal aqui. O que está por trás do manejo baseado em altura? Quando a gente tem um manejo intensivo, que se busca alta produção e qualidade da forragem, para se ter uma alta produção animal, o que a gente tem que controlar são as perdas, em primeiro lugar, para ter uma alta eficiência do uso, né? Principalmente evitar acúmulo de colmos nesse pasto, e segundo, potencializar o consumo de forragem, que seja uma forragem de boa qualidade. Então, baseado nesse gráfico, é um gráfico clássico também, né, que foi feito aqui, ele surgiu com o capim-mombaça, mas ele funciona bem para qualquer gramínea, principalmente gramíneas tropicais. A gente tem aqui no eixo do X os dias após o pastejo, que são aqui, então, compatibilizados com as alturas do pasto. Então, saiu lá de 49 centímetros, chegou até 1,10 m, à medida que o tempo passa. E aqui o acúmulo de forragem. À medida que o tempo passa, o que a gente tem é o acúmulo de folha, né? O pasto, ele, depois de mobilizar reservas para aquele crescimento inicial, ele passa por uma fase de crescimento linear, que a gente chama, que as folhas, então, estão aptas a realizar a fotossíntese e cada vez mais matéria seca e mais tecido é colocado naquele pasto, mais folha é produzida, até um ponto a partir do qual se estabelece aí o crescimento de colmo, e as primeiras folhas que foram formadas lá no pastejo anterior ou no próprio pastejo, dependendo do tempo, elas começam a senescer, começam a morrer. Então, a partir desse ponto, que a pesquisa trabalha com interceptação luminosa, eu não vou detalhar isso aqui agora em função de tempo, que é 95%, foi classificado como 95% de interceptação luminosa, como aquele ponto a partir do qual há um desperdício de tempo, um desperdício de forragem produzida. Então, esse seria o ponto ideal. À direita desse ponto, ou seja, esperando mais tempo, aqui no caso o capim-mombaça, com 90 centímetros, se esperar chegar a 1 metro, 1,10 m, vai comprometer a estrutura em função daquilo que nós falamos, excesso de caule, material morto, menos folha, e vai cair o valor nutritivo do pasto, com certeza absoluta.
E nessa condição seria mais adequada, porque teria maior proporção de folha, maior valor nutritivo e maior consumo. Então, hoje, a gente tem as alturas que são compatíveis com esse ponto, para a maioria das gramíneas tropicais. E hoje a gente avança no manejo, e tem aí o pastejo rotativo, por exemplo, que surgiu no sul, né? O professor Paulo Carvalho está expandindo muito, que já fala em usar em alturas um pouco menores do que aquelas determinadas com 95% de interceptação luminosa, e não deixar o pastejo acontecer até 50% a 60% de resíduo. Isso acontece no máximo até 40%. E a frequência de pastejo no mesmo piquete é muito maior. O período de descanso sairia de 18, 20, 21, 22 dias, 24 dias, para períodos de uma semana, 6 dias, até no máximo 10 dias. Então, a frequência é muito maior. A intensidade continua alta, não pela severidade, ou seja, pelo nível de rebaixamento, mas pelo número de vezes que os animais passam em cada piquete. Há um pastejo apenas do extrato superior, onde a gente sabe que há somente folhas de alto valor nutritivo, e os animais colheriam, então, principalmente para a vaca leiteira, que precisam de um valor nutritivo maior, só aquele extrato superior, passariam rapidamente para o próximo piquete, mas retornariam também muito brevemente para o primeiro piquete, em função da baixa severidade, ou seja, eu pastejo apenas um extrato do dossel e a planta volta rapidamente para aquele extrato inicial, muito desenvolvido no sul, mas tem expandido aí, são estratégias de manejo que podem aumentar a eficiência. A gente tem várias alturas aí que foram determinadas por diferentes autores ao longo do tempo. Isso já está aí disponível, tenho certeza, na literatura aí, para braquiária decumbens, as braquiárias, os tíftons, estrela, os pânicos, capim-elefante, alturas de pré- e pós-pastejo, que eu tenho certeza que, se forem mais ou menos respeitadas dentro dessas faixas aqui, a coisa vai funcionar bem. Eu tenho certeza absoluta disso. O terceiro aspecto que nos foi provocado há uns anos atrás, por um colega até da Embrapa, né, o Zimmer, lá da Embrapa Gadecote, o saudoso Zimmer, falecido já há algum tempo, ele nos perguntou, mas compensa isso? Os produtores aqui no Mato Grosso do Sul têm perguntado se isso, de fato, traz alguma vantagem do ponto de vista de lucro para eles, né? Nós fizemos alguns experimentos, eu vou trazer 2 aqui para comparar justamente essas condições. Primeiro foi capim-marandu, manejado sob 2 períodos de descanso, aqui com vacas mestiças, essa era a condição, né, do capim-marandu, uma área de meia encosta, e a gente comparou 2 sistemas, um com dias de descanso fixo, então a cada 30 dias os animais retornavam ao primeiro piquete, né? E o outro com período de descanso variável, em função daqui que a gente usou 95% de interceptação luminosa, e o que a gente percebe é que o período de descanso, o intervalo de pastejo nos 30 dias foram os 30 dias pré-determinados, e aquele que a gente manejou por interceptação luminosa, que poderia ser a altura, sem problema nenhum, nós ganhamos 9 dias em cada ciclo de pastejo. E isso nos trouxe uma vantagem muito grande, principalmente na massa de folhas em pré-pastejo. Percebam que de 3.000 passou para 4.700, provando que a estrutura do pasto nessa condição ela era muito mais favorável do que nessa, embora a massa total de forragem nos 30 dias era maior do que nos 95. E essa tabela tem muito mais dados, eu encurtei aqui para resumir. A produção de leite individual não foi diferente, mas a produção de leite por área, ela saiu de 55, foi para 74 quilos de leite por dia, principalmente em função da taxa de lotação, que aumentou praticamente em 50%, em 36%, na verdade, aqui, né? Aqui foram os aumentos aqui e as diferenças dos 2 sistemas, e a gente colocou dinheiro sobre isso aqui, né? Imagine que os custos de manutenção disso aqui sejam os mesmos, a adubação é a mesma, não muda nada, os animais são os mesmos, o que muda é só o manejo do pastejo. Vejam que reais por hectare e mês, aqui com leite a 2,70, se eu não me engano, foi o que eu coloquei na época, tem 1 mês ou 2 meses que eu atualizei isso aqui. O período fixo nos daria aqui, então, em torno de R$ 4.560 por mês, por hectare e mês.
o de descanso com período variável, R$ 6.000 por hectare e mês, uma diferença de R$ 1.500, isso em 6 meses, vamos colocar que o pastejo intensificado a pasto, ele de fato é a pasto, né, em 6 meses do ano, depois a gente tem que suplementar, a suplementação passa a ser o principal componente, mas é uma diferença por hectare em torno de R$ 9.000. Aqui pode estar a diferença de lucro do animal, do produtor, apenas mexendo no manejo. O segundo experimento foi com capim Tanzânia, aqui na época, a gente fez o mesmo experimento com capim Tanzânia, também com período fixo e um intervalo aqui variável, né, conforme a interceptação. A gente observa também aqui uma produção de leite por hectare 31% maior no variável, no período variável, e uma quantidade aqui, um lucro maior aqui em torno de 8.700, muito parecido com aquele outro que foi de 9.000, por hectare em 6 meses, ou 1.400, quase 1.500 por hectare por mês. Percebam, então, que apenas trabalhando no manejo do pastejo é possível ter lucro, sempre aumentando a eficiência, né? E o quarto ponto que eu acho que é importante aqui, que ainda tem produtores que negligenciam esse ponto, que é garantir volumoso para a época seca, né? A época seca vem, né? Todo ano ela acontece, a gente sabe que ela vai vir, e muitas vezes o produtor negligencia. Eu vou só tocar rapidamente nisso aqui, em função, inclusive, do tempo que já está estourando, mas é super importante o produtor ter em mente que é preciso fazer uma previsão alimentar para o período seco, fazer uma orçamentação que a gente chama forrageira, saber quantos animais ele terá para suplementar na seca, para alimentar na seca, para ver qual a área que vai produzir, geralmente de silagem, de capim ou de milho. Então, é super importante o produtor ter dentro do planejamento dele essa previsão. E isso aqui acontece todo ano, a gente sabe que não tem um período de outono e inverno aí, né, que na maioria das regiões, algumas regiões a gente sabe que isso aqui é menos pronunciado, algumas têm 2 estações mais pronunciadas, né? A estação chuvosa e a estação seca. Aqui a gente sabe que vai ter baixa produção de forragem no pasto, né? Então, o número de animais a ser mantido na seca aumenta à medida que se intensifica a produção na época chuvosa. Esse é outro ponto importante. Muitos produtores intensificam a produção a pasto, adubam pasto, compram vaca ou mantêm mais novilhas no sistema e aumenta o número de animais na época chuvosa, porque ele tem mais pasto, está produzindo mais pasto, mas ele tem que lembrar que lá na época seca, esse número de animais também aumenta, então ele tem que produzir mais forragem para suplementação. Silagem, normalmente, é o que se tem, né? A maioria dos produtores de leite fazem silagem, né? E a de milho é a mais comum, a planta de milho é a planta ideal para se fazer silagem. Eu não vou nem falar nada, porque o Gustavo já passou aí 1 hora detalhando aí vários pontos importantes disso aqui, né? O valor energético é muito mais, o mais alto que se tem, né? Tem algumas dificuldades nele. Vocês vejam que, para seguir tudo aquilo que ele falou, né? E que é correto, o produtor tem que estar muito profissional na produção de silagem, de milho. O sorgo seria uma outra opção. O capiaçu tem entrado forte aí em sistemas de produção, até em produtores que estão produzindo aí acima de 8.000, 10.000 litros de leite, tem composto, constituído, vamos dizer assim, a estratégia alimentar de suplementação com capiaçu, animais de menor produção, animais em estágio de lactação mais avançado. A grande vantagem do capiaçu é que ele tem menos riscos, né, em função de condições climáticas, é uma espécie perene, que traz mais segurança alimentar no sistema, né? E, então, assim, são opções que o produtor tem que estar sempre ligado aí e se preocupar com todas aquelas características, aquelas práticas que foram citadas aqui, né, pelo Gustavo na primeira apresentação. Então, eu parto para considerações finais. Espero ter cumprido o tempo aí, né, Vanessa? Eu vou fazer um pequeno resumo aqui, né? Primeiro, a escolha da forrageira é importante, a escolha da forrageira compatível com o sistema de produção, né? E as características locais. Cada propriedade é um sistema diferente do outro. Tem um produtor que é capaz de manejar o capim-curumim ou o capim-mombaça
de forma adequada. Tem produtor que tem dificuldade em função, às vezes, de pessoal, de mão de obra, ou de outras dificuldades de investimento. Então, é preciso compatibilizar espécie ou cultivar forrageira com o sistema de produção e características locais. Segundo ponto, persistência da produtividade depende da manutenção da fertilidade do solo. Esse é um ponto importante. O solo não é fonte inesgotável de nutrientes. Precisa ter uma reposição de nutrientes para que ele possa continuar dando à planta forrageira condições dela ter uma boa nutrição para que os animais possam se beneficiar dessa nutrição aí através do pastejo. Segundo, super importante respeitar o número de animais que a pastagem é capaz de suportar, é aquela questão da capacidade de suporte, né? Então, isso aqui é muito importante também. Terceiro ponto, o manejo correto pode melhorar o valor nutritivo. A gente tem gramíneas hoje tropicais, que se aproximam de gramíneas temperadas, né? Aquela coisa de gramínea tropical com digestibilidade de menos de 50%, proteína de 7%, 8%, é coisa que pode ficar no passado, porque a gente tem tecnologia e cultivares que podem elevar isso a um outro patamar, né? E também o manejo pode e deve potencializar o consumo de forragem em regime de pastejo, né? O quarto ponto, na verdade, a maior eficiência de pastejo traz vantagem do ponto de vista econômico, nós vimos aqui, compensa, né, cuidar da eficiência do pastejo, e a suplementação volumosa na época seca é fundamental para a manutenção da produtividade animal ao longo do ano. E eu trouxe um quarto ponto aqui, que eu só toquei rapidamente, porque isso pode, a gente pode conversar muito sobre isso, que é a suplementação concentrada. Cada vez mais ela é usada por produtores, né? Assim, ela é importante para compor também a dieta dos animais. Dependendo do preço de concentrado e preço de leite, ela compensa elevar a produtividade do animal aos 18 a 20 quilos, em função aí de dar 6, às vezes 7 quilos de concentrado. Se o preço do leite tiver, logicamente, compensando. Aí está a vantagem da versatilidade do sistema, que dependendo de uma vaca mestiça, eu posso diminuir um pouco o concentrado para manter lucro na atividade, né? E é lógico que essa suplementação depende muito de relação de preço de concentrado, né, e preço de volumoso, e preço do leite, né, que o produtor está recebendo. A suplementação volumosa também entre ordenhas com silagem de milho, o que era visto, às vezes, assim, alguns anos atrás, como uma coisa fora do contexto para a produção de leite a parto, hoje já é muito mais comum em função do nível de produtividade dos animais, né? A genética tem melhorado, os produtores têm evoluído em termos de produtividade por vaca, né? Então, assim, também é uma coisa a ser pensada e considerada, tudo isso colocado dentro do bojo econômico, né? Acompanhamento técnico é super importante para ver até que ponto isso aí, de fato, está compensando. E eu agradeço, então, pela atenção de todos, me ponho aqui disponível a discutir alguma coisa, se puder contribuir, eu estou disponível e agradeço ao convite também, viu, Thierry e Vanessa, a oportunidade de estar presente aqui nesse evento aqui. Muito obrigado a todos aí. Ô, Domingos, a gente que agradece muitíssimo a palestra. Eu acho que cada vez que eu assisto você falar, não sei pelos outros, mas eu com certeza aprendo tanto e não consigo assimilar tudo, à vontade. Até me perguntaram aqui, está gravado isso? Porque a gente precisa escutar você falando muitas vezes. Eu acho que o sistema pasto hoje ele tem uma má fama, né, de ineficiente. Ineficiente é o produtor que não sabe manejar pasto, né? Eu acho que o discurso está errado. Eu que trabalho com a parte de emissão, a gente sabe que são sistemas que, quando eficientes pela questão do baixo insumo, né, ele tem um baixo impacto ambiental, então ele tem seu espaço, né, e ele é capaz também de trazer outros benefícios, né, ambientais. Uma coisa só que eu esqueci de comentar, Vanessa, eu tenho alguns dados econômicos do Nacif, do Labor Rural, né, ele tem trabalhado há mais de 30 anos aí com fazendas, acompanhamento de fazendas no Brasil inteiro, principalmente no estado de Minas Gerais, mas ele tem fazendas no Brasil inteiro, e ele mostra muito claramente que, independentemente do sistema, pode ser a pasto, pode ser um semi-confinado, pode ser um confinado, pode ser um freestyle, pode ser um computibar, tem produtores ganhando dinheiro e tem produtores perdendo dinheiro, independentemente do sistema, ou seja, depende muito mais daquilo que o produtor vai praticar como medidas para tocar o sistema dele do que propriamente do sistema em si. Eu acho que os sistemas não podem competir entre eles,
né? Cada produtor tem a sua condição, a sua... Eu acho que não são todos os produtores que são capazes, né, que têm potencial de entrar num Comfort Bar e produzir 2, 3, 5, 10 mil litros de leite por dia, né? Mas ele pode muito bem aumentar a produtividade dele de 100 para 300 litros ou 400 litros de leite a pasto, né, desde que seja bem manejado, e ele está intensificando e muito, ele está triplicando a produtividade dele, né? Certamente, se for tudo muito bem feito, ele pode ter lucro. Agora, certamente, como qualquer atividade agropecuária, é uma atividade de risco, que precisa ser muito bem acompanhada, né? Muito bem medida. O produtor tem que medir leite, tem que medir pasto, tem que medir absolutamente tudo que entra na fazenda dele para ele saber o tamanho do lucro ou onde ele pode mexer para não tomar prejuízo, né? Então, assim, acho que a parte... os sistemas não competem entre eles, eu acho que tem condição, tem produtor para todos os sistemas, né? Com certeza. Vamos abrir para pergunta. Acho que não tem nenhuma aqui no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar, Lucas. Lucas, você levantou a mão? Eu esqueci de ligar o microfone, desculpa aí. Já estava falando bom dia, pessoal, tá tudo certo. Bom dia, pessoal. Parabéns a todas as palestras. Mas eu sou criado. Meu pai é produtor de corte, né? Trabalhou com frigorífico há muito tempo. E, cara, eu tenho 28 anos. Eu nunca vi uma pessoa da roça vender uma propriedade quando ele tira um leite de uma forma um pouco melhor, vamos dizer assim, um pouco mais tecnificada. Um produtor rural tem aquele pasto com aquela braquiária da mais antiga, assim, que nunca reformou um pasto, nunca fez nada, e as pessoas se mantêm em atividade até hoje. Eu fico impressionado quando a gente, população no geral, né, não veterinários formados, sim, pesquisadores, mas fala que é um ramo ruim e tal, perigoso. Cara, olha só, a gente se mantém há 20 anos, eu nunca vi alguém sair da produção por causa disso. O nosso ramo é tão bom, no meu ponto de vista, que tem produtor que faz a mesma coisa há 20 anos e está aqui até hoje. Tem produtor que faz a mesma coisa há 20 anos e está aqui até hoje. Então, quando eu fico vendo essa parte de melhoria, o mundo é assim. A gente produzia, naquela época que eu era criança, minha avó produzia um tanto com a mesma quantidade de terra. Hoje em dia, a gente já tem que produzir muito mais com a mesma quantidade de terra. Isso não mudou. E olha, ele se mantém na atividade até hoje, fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Isso é um ramo espetacular, cara. Não existe um outro ramo que a gente tem potencial para fazer isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de estudo, assim, falando de forrageira, falando das coisas, que é uma tecnologia que vai chegar e a gente tem que colocar isso no mercado. Eu fico muito feliz em ver isso. Que não é coisa que está na nossa realidade. Desculpa, eu sei que não é um comentário pertinente, assim, exatamente a coisa, mas que eu achei muito legal. Todas as três, mas essa parte de pastagem eu fico muito feliz em ver. Eu Lucas, gosto. eu acho pertinente demais isso que você falou, eu acho assim, importante isso que você falou. Você tem 28 anos, eu tenho 58, cara, assim, e eu vou em fazenda desde que eu nasci. Meu avô era produtor de leite em 1940, 1950, e aí meus tios todos, a família toda, sempre reclamando. A reclamação, ela é antiga, né? Mas a maioria se manteve, né, ao longo do... Quase nenhum deles está aqui mais, eu não tenho nenhum tio vivo mais, mas todos se mantiveram, né? Muitos filhos continuaram na atividade e continuam reclamando, mas é uma atividade fantástica. E eu tenho visto alguns vídeos no YouTube, tem alguns YouTubers, né, que têm ido em fazendas e apresentado as fazendas, é muito interessante, porque esses dias eu vi um vídeo que tinha aproximadamente uns 50 minutos, de uma fazenda, se eu não me engano, na região do Triângulo Mineiro, o produtor com 12 vacas, com produtividade média de, se eu não me engano, em torno de 10 ou 12 litros de leite, estava tirando lá menos de 150 litros, mas estava feliz da vida, ele com a esposa dele, a fazenda é tocada por ele, a esposa dele, a esposa faz queijo, e está vendendo queijo a um preço com um valor agregado, certamente, e o menininho dele lá no meio do curral, no meio das vacas, e ele feliz da vida com aquela atividade e tendo lucro, porque senão ele não ia continuar a criar o filho dele ali. Em seguida, eu vi um vídeo, em seguida,
da fazenda Campo Alegre, se eu não me engano, aqui em Ritápolis, que tira só 42 mil litros de leite por dia, em compost bar, com galpões com 600, 800 vacas, uma indústria gigantesca, né, com dezenas de funcionários, e o produtor feliz da vida também, que logicamente vamos dizer assim, com a escala gigantesca em termos de produção e em termos de lucro também totalmente diferente, mas o que eu quero dizer é que tem espaço para todos, né, desde que seja bem feito. Eu acho que os números do Nassif que eu trouxe, não trouxe números, mas trouxe a informação de que tem gente ganhando dinheiro tanto com pasto quanto com confinado, tanto com menor produção quanto com maior produção, mostra para a gente isso aí, claramente, isso que você falou, né? É possível continuar produzindo. Agora, é uma atividade trabalhosa, né? É uma atividade, para quem tem preguiça, acho que é melhor nem entrar nisso aí, né? É uma atividade trabalhosa. Não tem sábado, não tem domingo, não tem nada, né? Então, assim, eu acho que a gente tinha que procurar condições vamos dizer assim, de melhorar a rentabilidade do produtor, principalmente do menor, para que ele possa dividir o trabalho com o funcionário. Porque se esse pequeno, por exemplo, que eu citei o exemplo ele com a mulher, ele põe um funcionário, pronto, acabou a alegria dele, porque o lucro dele vai ser para pagar o funcionário, né? Porque a produção é pequena, a escala é pequena, então tinha que ter uma condição aí, mas eu sei que o mercado ele é competitivo, é assim que vai ser sempre, e a gente vê aí que quem manda no mercado não é o produtor. A ponta do iceberg é o produtor, quem manda é quem está para baixo, né? Ou para cima, sei lá, se a gente depende da referência, né? O produtor ele é a vítima do que tem ali, né? Se importou mais ou se importou menos, se o consumidor está comprando mais ou comprando menos, isso tudo é que vai interferir no preço. Ele tem que ser o mais eficiente possível para poder se manter na atividade, mesmo em condições de dificuldade em termos de preço, né? Domingos, então eu vou fazer uma pergunta técnica. Logo eu, como sou técnica, né? Mas é que você falou aí das melhorias, né? Melhoramento genético hoje das cultivares e que elas não têm mais essa necessidade de ter a tropical e a temperada, e as tropicais, elas vão bem em temperaturas mais amenas, né? Então, a gente está aqui com um público maior hoje da região sul, né? Como que seria isso, esse emprego lá? Tem algumas que vão melhor? O que você indicaria para essa região aí? Mais pessoal do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul? vejo, Vanessa, o que eu falei foi o seguinte, que a gente tinha, no passado, uma distância muito grande entre gramíneas temperadas e tropicais em termos de valores nutricionais. As nossas gramíneas tropicais que a gente tinha era braquiária mal manejada, era capim gordura mal manejado, era gramíneas daquela época que eram mal manejadas e tinham um valor nutritivo muito baixo, né? O que se tinha era 6, 8 quilos de leite por vaca, né? A pasto, né? Sem suplementação. Hoje a gente pode chegar a 12, dependendo até mais um pouco do que isso. Então, a distância diminuiu um pouco em termos nutricionais. Agora, a adaptação às condições, principalmente condições climáticas, né? Ela guarda a relação principalmente com a parte fisiológica da planta, né? Uma gramínea temperada, ela tem um ciclo fotossintético C3, ela tem algumas características, eu não vou entrar no mérito disso aqui agora, que fazem com que ela se adapte bem a temperaturas mais baixas, ela continue produzindo abaixo de temperaturas, por exemplo, de 16, 15 graus, 14 graus, coisa que a tropical, ela vai ter isso vai ter uma interferência no potencial produtivo. Então, assim, as tropicais ainda se adequam melhor às condições de temperaturas mais elevadas. Eu sei que Rio Grande do Sul, Paraná, tem algumas regiões que têm possibilidade de ter gramíneas tropicais, e certamente tem algumas gramíneas tropicais, né? O curumi, por exemplo, se adaptou bem ao sul do país. Quem ia imaginar que um capim-elefante, né, de alto potencial produtivo, uma gramínea tipicamente C4, que tem uma anatomia tipicamente de gramínea de clima mais quente, pudesse se adaptar às condições do Rio Grande do Sul, por exemplo, no Paraná, que tem bastante capim, o curumi, né? Eu não sei se o pessoal que está assistindo aí tem alguma experiência com curumi no sul, mas eu sei que tem muita gente lá que vai bem. O Pioneiro, por exemplo, foi um capim-elefante que foi lançado na década de 90, Salvati vai saber melhor do que eu, acho que década de 90, por aí,
que também teve uma adaptação boa no sul do país, né? Agora, guardado as limitações que existem do ponto de vista climático, gramínea temperada vai bem nas condições temperadas. Ah, mas a gente pode plantar um azevém ou uma aveia no inverno aqui em Juiz de Fora? Pode, desde que tenha irrigação. Por quê? As condições climáticas, principalmente de temperatura do inverno, vão cair para 15, 12, 10 graus, né? A máxima não vai passar muito de 20 e poucos graus, fica mais parecido com a condição subtropical, né? Temperada, então pode ser manejado. E lá no sul do Brasil, tem que ver qual região que tem essas condições de temperatura um pouco mais alta, que pode, dentro de um sistema, de uma estratégia, né, manejar essas forrageiras. Então, assim, o melhoramento, inclusive lá no sul, a gente tem uma pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, que é a Andréa Milton, que trabalha junto com o pessoal lá da Embrapa Clima Temperado, acho que é Clima Temperado, no melhoramento de gramíneas, né, de azevém, já tem materiais lançados lá, se eu não me engano, tem 1 ou 2 materiais de azevém, e trabalha lá com, se eu não me engano, leguminosas também, né, de clima temperado, né, que a gente tem as leguminosas de clima tropical, né, que se adaptam bem a temperaturas mais elevadas. E nas leguminosas não tem C3 e C4, né, não tem essa parte fisiológica é um pouco diferente, tudo é C3, só que tem umas que são adaptadas a condições tropicais, outras adaptadas às condições temperadas, mas eu acho que o importante é cada um lá dentro da sua região, e certamente esse pessoal já conhece, né, qual que seria a espécie que se adapta melhor. As espécies tropicais dependem de boa temperatura, elas vão produzir muito, é um carro que precisa de ter as condições adequadas para poder acelerar, né? Temperatura mais elevada, condição de luminosidade maior, chuva e tudo mais. Então, nesse aspecto, é isso que eu tenho para comentar aí. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vamos encerrar, então, para a gente ter um intervalo aí, que eu pulei o intervalo da manhã. Então, deixar todo mundo almoçar mais cedo, né? Tem um coffee break agora, Vanessa? Então, eu errei, era antes de você. Aonde que vai ser o coffee break? Bom, eu estou muito longe. Eu já estou na hora de almoçar, já está passando meu horário de almoço. Tá bom. O pessoal da Embrapa, eu te ri, parece que vai pagar o coffee break aí. Ah, então vamos lá, Pedro. Hoje sou eu mesmo. Pode ir lá que sempre tem café. Gente, então encerramos, voltamos às 13h30, né, com o restante das palestras. Mais uma vez, Domingos, obrigada aí pelas informações compartilhadas. Eu acho que traz a gente uma reflexão para, é isso mesmo, não comparar sistemas, e que no Brasil tem aptidão para todos eles, né? Em todas as condições. Então, a gente se vê, pessoal, mais tarde, até 1h30, então. Obrigada.